Manancial de Vida. Vamos meditar na Palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo da Meditação na Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e na Meditação na Palavra de hoje nós traremos o tema a respeito da comunhão com Deus. A Meditação da Palavra é um projeto onde nós tomamos um tema normalmente a respeito de comportamento humano, normalmente a respeito de ética, ou algo que esteja sendo discutido dentro das igrejas, ou até mesmo dentro da sociedade como um todo, e trazemos aqui na Meditação na Palavra, e abordamos esse tema, conversamos eu e você a respeito desse tema, à luz da Palavra de Deus. E como eu falei, o tema de hoje se refere à comunhão com Deus. E para abordar esse tema, eu peço que se você estiver com a sua Bíblia aí perto de você, o seu manual da vida, como eu costumo chamar, eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, porque nós observaremos aqui duas situações interessantes a respeito do discípulo Pedro, Simão Pedro. Veja, no capítulo 16, a partir do versículo 15, diz o seguinte: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Meu amigo e minha amiga, o que diríamos desta pessoa, Pedro, que recebeu do próprio Cristo o depoimento, o testemunho de que ele, Pedro, havia sido utilizado pelo Senhor para revelar uma verdade. Ou seja, o próprio Deus havia revelado diretamente a Pedro uma verdade. Esse é o testemunho de Jesus quando diz: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas. Bar significa, esse prefixo Bar significa filho de Jonas. Porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. Ou seja, não foi homem algum, não foi raciocínio, não foi lógica humana, nem foi alguém que lhe disse que eu, Jesus, sou o Filho do Deus vivo, mas foi o próprio Deus que te revelou. Então, o que pensaríamos de uma pessoa que é utilizada pelo Senhor desta forma? Que o próprio Cristo diz: olha, o meu Pai, o Senhor Deus Pai, falou a você diretamente. Normalmente pensaríamos: essa pessoa tem uma comunhão com Deus inabalável. Essa pessoa tem tal proximidade com Deus, a ponto de Deus falar-lhe diretamente, e o próprio Cristo testemunhar isso. Essa pessoa tem tal comunhão com Deus que nada pode abalar. Normalmente pensaríamos isso. E às vezes, algumas pessoas, quando são utilizadas por Deus,
em alguma obra pensam desta forma sobre si mesmos. Mas é interessante notar, veja, nós lemos aqui a declaração de Jesus, o testemunho de Jesus a respeito de Pedro, está no versículo 17 do capítulo 16 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Veja, no versículo 17. Quatro versículos depois, no versículo 21, veja o que ocorre. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, tomando Jesus, afastando Jesus dos outros, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Veja, há 4 versículos atrás, evidentemente, a distância dos versículos não necessariamente representa uma distância de tempo, uma diferença de tempo. Mas o texto coloca as duas situações próximas e desta forma mostra que em um momento Pedro foi utilizado pelo próprio Deus para revelar uma verdade. Mas em outro momento, Pedro se encontra nas mãos do inimigo, de Satanás, como disse o próprio Jesus, querendo desviar o próprio Cristo, da sua missão de morrer por nós, pelos nossos pecados, e assim nos resgatar da morte. Então, se olhássemos apenas este episódio, diríamos: esta pessoa não tem comunhão com Deus, porque está sendo utilizada por Satanás para tentar desviar o próprio Cristo. Veja, duas situações opostas que ocorreram com a mesma pessoa, o apóstolo Pedro. Então, da mesma forma que a comunhão de Pedro não era inabalável, a perdição de Pedro também não é efetiva, não é certa. Pedro foi utilizado pelo próprio Deus, ouviu da boca de Deus que Cristo era o Filho do Deus vivo, mas ele também, em outro momento, esteve vulnerável ao próprio Satanás, que o utilizou tentando desviar Cristo. Então, nem a primeira situação indica que a fé, que a comunhão de Pedro é inabalável, nem a segunda indica que ele está terminantemente perdido. As duas situações indicam apenas que ele, Pedro, humano, suscetível a estar em momentos muito próximo de Deus e em momentos mais afastado dele. Isso o texto nos mostra de forma clara. Enquanto somos humanos,
Devemos sim buscar a comunhão com Deus a todo momento. Porém, devemos entender que não existe, para nós, enquanto humanos, comunhão inabalável. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz, nos alerta: aquele que pensa estar de pé, olhe, ou seja, tome cuidado, para que não caia. Porque todos nós somos suscetíveis à queda. Todos nós podemos cair. Foi o que aconteceu com Pedro, que inadvertidamente foi utilizado neste segundo momento pelo próprio inimigo. Ainda que caminhasse com Jesus, ainda que tivesse ouvido do próprio Jesus que ele foi utilizado pelo Senhor para revelar uma verdade. Vigiai e orai, diz o Senhor. Precisamos estar sempre vigilantes, porque somos humanos. E como humanos, nós trazemos dentro de nós a semente do pecado. E dessa forma somos suscetíveis a pecar. Somos suscetíveis a, em algum momento da nossa vida, sermos utilizados pelo inimigo. É tolice negar isso, mas é sábio combater isso sempre. Servir a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, diz a palavra de Deus. Sujeitai-vos a Deus, mais precisamente, e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Isso devemos fazer. Isso é extremamente necessário. Mas devemos ter em mente de que não há comunhão inabalável. Devemos ter em mente de que temos de ter cuidado, ainda que estejamos em pé, ou seja, ainda que estejamos, como diz o apóstolo Paulo, andando em espírito, devemos ter em mente que em algum momento podemos cair. Devemos ter em mente que não somos infalíveis nessa comunhão. Mas caso a queda aconteça, devemos, evidentemente, imediatamente, tão logo quanto possível, nos arrependermos da queda, do pecado, do erro, confessarmos ao Senhor e com a sua ajuda, com a sua destra fiel, nos reerguermos e seguirmos em frente o caminho de Deus. Vimos o próprio apóstolo Pedro, em um momento sendo utilizado pelo Senhor, em um outro momento sendo utilizado pelo inimigo. Isso pode acontecer com cada um de nós. Por isso, não podemos nem nos orgulhar, nem nos enchermos de soberba quando formos utilizados por Deus, nem tampouco nos desesperarmos, nos entregarmos à depressão, nos considerarmos derrotados, se em algum momento nós cedermos a alguma tentação ou formos utilizados pelo inimigo. Nós precisamos reconhecer a nossa condição de seres humanos falhos e pecadores, mas precisamos, repito, buscarmos sempre
a comunhão com Deus, sujeitando-nos ao Senhor e resistindo ao diabo, porque desta forma, de fato, ele fugirá de nós. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um vídeo da meditação na palavra. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir. E se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo a respeito da palavra de Deus esteja disponível em nosso canal Preceito de Fé, basta se inscrever aqui no nosso canal. E sempre que uma nova bênção do Senhor estiver disponível no nosso canal Preceito de Fé, você será avisado. Não esqueça também de deixar seus comentários aqui embaixo nesse vídeo e também de compartilhar esse vídeo e o nosso canal com seus amigos, com seus familiares, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho e assim ajudar a semear a palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.